Graças a Deus. Eu quero, neste dia, ler a palavra que encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, e eu quero ler do versículo 32 até o versículo 34. Mas antes eu quero pedir que você aperte ali o sininho, dê o seu gostei, né? E se inscreva no canal e participe deste programa para outros irmãos, outras irmãs também, para divulgação, para que todos sejam abençoados. Então vamos fazer a leitura da palavra. Versículo 32 até o 34 do capítulo 1 do Evangelho de João. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Meus irmãos, vamos no nosso pensamento dar um mergulho no passado, lá nas margens do Jordão. João Batista, não é o João Apóstolo, não. Quem escreveu o livro é João Apóstolo, mas essa passagem ele está se referindo a respeito de João Batista, o precursor. E ele pregava no Jordão, ele batizava nas águas, e Jesus foi batizado por ele. E a palavra nos diz também que ele viu Jesus que vinha para ele, coisa gloriosa, meus irmãos. E ele também tem uma palavra quando ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma coisa muito poderosa. Vamos olhar se uma gente estivesse de longe olhando, não participando, mas olhando. Lá vem Jesus. E João aponta: Eis o Cordeiro de Deus. Depois desse negócio todinho, Jesus quer que João batize ele também. E aí João não queria batizar, não. Eu preciso ser batizado por ti. E depois o Senhor disse: vamos cumprir toda a lei, toda a palavra. E João ainda faz um testemunho, coisa poderosa. Meus irmãos, não tem menção nas Escrituras de alguém alguma vez ver o Espírito Santo. Nós notamos o poder, a influência, a operação, a realidade, transformação, mas ninguém vê o Espírito Santo, como também ninguém vê o Pai. Às vezes, tem visto o Pai assentado no trono, mas é uma antropomorfia, né? Ou de uma maneira maravilhosa, para que a pessoa possa entender, porque Deus é Espírito. E o Espírito Santo também é Espírito. Mas Jesus, naqueles dias, ele tinha corpo, ele era verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Foi na pessoa de Jesus que aconteceu isso tão poderoso que nunca aconteceu e jamais acontecerá. Ele esvaziou-se da sua glória. Mas era Deus? Era Deus, mas esvaziou. Que coisa gloriosa. E pelo poder do Espírito Santo. Notem, meus irmãos, é sempre o Espírito Santo operando. A sombra do Espírito Santo desceu sobre Maria. Que coisa gloriosa, né? Desceu sobre Maria. E gerou a vida. E nasceu Jesus, a semente da mulher. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Quando Jesus esvaziou-se da sua glória, ele não deixou de ser Deus, mas esvaziou-se. E nós vemos a vida de Jesus nos evangelhos. E é aquilo que eu tenho conversando com vocês, para levar o nosso pensamento para aqueles dias, ver lá no Jordão aquela atitude, coisa gloriosa. Jesus entra nas águas. João batiza. Jesus sai das águas. É o que está escrito em Mateus, Marcos e Lucas. Sai das águas.
E neste momento, na ribanceira do Jordão, o céu se abre quando ele está orando, se abre. E o Espírito desceu como uma pomba sobre ele. E João diz aqui agora na palavra, e João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu acredito que somente João viu isto. Para João era testemunho. E Jesus viu também quando o céu se abriu e desceu sobre ele. Eu acredito que os discípulos, outros não viram. Mas por que escreveu? Porque João depois testificou. Eu vi, ele está dizendo, João testificou, falou para quem estava ali, testificou, dizer, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Meus irmãos, é a operação da Trindade Divina. Quando o céu se abre, ouve-se aquela voz, eis o meu filho amado em quem me comprazo. A voz era a voz do Pai. O Espírito, que nós interpretamos como a terceira trindade, ele desce sobre Jesus. Para testemunho de João, ele viu na forma de um pombo. Jesus também viu. E Jesus era o Filho de Deus, a trindade divina ali no batismo. Coisa gloriosa e poderosa. Mas, meus irmãos, algo poderoso também acontece. Visível, por isso que eu estou convidando para nós ficar às margens do Jordão em pensamento, olhando. Aquele momento glorioso, o céu se abre, ouve-se aquela voz, aquele trovão. João viu, Jesus viu, o Espírito Santo descendo como um pombo sobre Jesus. Mas se nós estivéssemos lá, nós não ia ver, nós ia escutar depois o que João falou. Mas uma coisa gloriosa, ele foi cheio, como o homem, que coisa gloriosa. Ele, a outra natureza dele, a natureza divina, só acontece em Jesus. Ele era Deus. Mas diz a palavra, esvaziou-se da sua glória. Em Filipenses, no capítulo 2, por aí nós entendemos bem como... E ele, na forma de Deus, se sujeitou como servo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tinha todo o poder. É tanto que lá no Monte da Transfiguração, ele se transfigura. Ele mostra para Pedro, para João e Tiago, olha, vocês vão ver quem eu sou agora. O poder foi tão grande. E eles entraram naquela nuvem e ouviram aquela voz, coisa gloriosa, poderosa. Meus irmãos, o Espírito Santo continua no sentido descendo. Agora eu quero falar um sentido figurado, porque ele está na terra, ele está conosco. No dia de Pentecostes, ele começou um novo ministério, ministério de consolador, porque o Espírito Santo já estava na terra. A palavra diz que Jesus estava com a virtude do Espírito Santo para curar. Jesus, quando ressuscitou, soprou sobre os discípulos, recebeu o Espírito Santo. Ele sempre operou, mas no dia de Pentecostes ele começa o ministério de consolador e continua hoje. Continua operando. É o Espírito Santo que opera na igreja. Você não vai ver como um pombo descendo. Nem ninguém vai querer fazer agora uma figura e botar um pombo voando e descendo. Não, isso não leva a nada. O problema do Espírito Santo é invisível. Ele vem, ele continua descendo, operando sobre nós, meus irmãos. E a igreja precisa disto, dessa operação poderosa do Espírito Santo. João disse, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Que coisa gloriosa! Uma das figuras do Espírito Santo é o pombo. Coisa gloriosa, né? Meu irmão, minha irmã, quando eu falo sobre o Espírito Santo, eu me alegro todo, eu fico meio arrepiado, porque é um poder invisível que habita dentro de nós. Você, minha irmã, o pregador, pastor, que está me ouvindo, você é selado pelo Espírito Santo, você tem um selo, tem uma marca que ninguém vê, ninguém sabe, somente
o Senhor que olha para você e vê aquele brilho, brilhando, coisa gloriosa. Por isso que Paulo diz que brilheis neste mundo como astro, coisa gloriosa. É essa unção, este selo é que dá garantia. É o penhor, a garantia de salvação, e ao mesmo tempo você tem esse penhor. Você tem esse penhor, você tem uma ligação com o Espírito Santo, coisa gloriosa, né? Poderosa. Não precisa você estar gritando, falando alto, nem profetizando, que é uma bênção na igreja, nem falando língua estranha, que é uma bênção, mas você está caladinho, está orando, está ouvindo, mas o Espírito Santo está lá dentro de você. E você está recebendo porque você tem um penhor, tem algo glorioso. Que o Senhor te abençoe e não perca esse penhor. Que coisa maravilhosa. Eu quero aproveitar neste dia e orar. Pai de amor, Deus da misericórdia, te agradecemos, Senhor, pela operação do Teu Espírito Santo em nossas vidas no dia de hoje, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo selo do Espírito em nossa vida que nos dá o penhor. Pai eterno, isso tudo eu peço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.